Boa noite a todos. Gostaria de convidar a todos os nossos amigos, irmãos e companheiros de jornada para juntos ouvirmos a leitura da página e nos conectarmos com Jesus, nosso amigo amado Mestre, através da leitura e da página que será realizada pela nossa amiga e tarefeira Ivone. Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 27, Pedir e Receber. Itens 16 e 17, preces inteligíveis. Se não entendo o que significam as palavras, serei um ignorante para com quem falo, e aquele que me fala também será um ignorante para comigo. Se eu fizer uma prece em uma língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência não colhe os frutos. Se louvarem a Deus apenas com o coração e não usarem palavras inteligíveis, como vão querer que um homem que só entende a sua própria língua responda amém ao final da oração que fizerem? É impossível, pois ele não entende o que vocês dizem. Não é que a intenção não seja boa, mas os outros não se melhoram com ela porque não a entendem. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículos 11, 14, 16 e 17. A prece falada só tem valor se suas palavras são compreendidas por aqueles que a ouvem. É impossível associar um pensamento àquilo que não se compreende, e o que não é compreendido não pode tocar o coração. Para a grande maioria das pessoas, as preces feitas em uma língua desconhecida são simplesmente um conjunto de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque o coração, é necessário que cada palavra transmita uma ideia e, se ela não é compreendida, não transmitirá ideia nenhuma. Nesse caso, as palavras são repetidas com uma simples fórmula, cujo benefício dependerá do maior ou menor número de vezes que forem repetidas. Muitos oram por dever, alguns até mesmo por hábito, pelo que se julgam estar quites, desde que tenham repetido a oração várias vezes, nessa ou naquela ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade de cada um. Acreditar que ele seja mais sensível com a maneira pela qual a prece é feita do que com sua essência seria rebaixá-lo. Então, meus amigos, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, nosso doce Rabi da Galileia, aos nossos anjos benfeitores. E nesse momento, entrar em comunhão com nosso Pai, através da prece, esse recurso maravilhoso que Ele nos deixou para agradecermos, para pedirmos, para louvarmos. Obrigada, Pai, pela Sua presença em nossas vidas. Obrigada pelo amparo que nos dá. Obrigada por, neste momento, termos esse recurso de podermos estar em comunhão contigo, Pai, onde muitas mentes e corações estão distantes fisicamente, mas unidas pelo Espírito, pelo propósito. Senhor, envolva cada um de nós, aonde quer que estejamos. Envolva nossos lares, nossos entes queridos, nossos afetos, também nossos ainda irmãos que estamos em caminhada e que ainda não compreendemos e não somos compreendidos por eles. Ampara, Senhor, a cada um de nós, que nossas preces sejam ouvidas, que nós consigamos, Senhor, alcançar o mais alto, com nossa vontade, com nossa força no coração e na mente. Pai, ampare a Cláudia
que fará neste momento a preleção do tema. Envolva, Senhor, com doces e suaves vibrações. Que essas vibrações se estendam pelo nosso planeta, pela nossa terra querida, e alcance, Senhor, neste momento, todos os corações, envolva todas as mentes, acalme, Senhor, os que estão em sofrimento, ampare, Senhor, todos aqueles que necessitam, Senhor, neste momento, da Tua presença. E fique conosco, Mestre Divino. Que assim possa ser com a graça de Deus. Nesse momento, então, meus irmãos, nós vamos começar o nosso estudo de hoje, que tem o tema A Cura pela Prece. Nesse momento que vivemos, tão delicado na humanidade, precisamos cada vez mais compreender o papel da prece na nossa jornada evolutiva. A prece, ela já vem sendo estudada de forma científica há muito tempo, mas nós fizemos um recorte e trouxemos para o nosso estudo de hoje o trabalho científico pioneiro, que ocorreu em 1988, em que teve como propósito e como objetivo avaliar os efeitos da prece intercessora em pacientes internados em unidades coronarianas. Esse estudo ele durou 10 meses, trabalhou com 393 pacientes. Esses pacientes foram escolhidos de forma aleatória. Depois de escolhidos, eles foram procurados para saber se fazia o consentimento ou não de participar desse estudo científico. E foi um estudo que teve como característica a técnica de duplo cego. Ou seja, nem os pacientes sabiam o que estava acontecendo, qual era o grupo que eles estavam inseridos, nem os médicos sabiam em qual grupo eles estavam inseridos, e nem os agentes, os terceiros, que fariam as preces, sabiam também a quem estavam dirigindo. Então, esses pacientes, esses 393 pacientes, eles foram divididos em 2 grandes grupos, onde um grupo recebia a oração e a prece, e o outro grupo não recebia a prece, e os doentes. E os pacientes e a equipe de tratamento não sabiam qual os pacientes recebiam e os quais não recebiam as preces. Bem, resultado da pesquisa. Os pacientes que receberam orações melhoraram mais significativamente do que os pacientes que não tiveram intercessão de preces a seu favor. Então, dos 393 pacientes, os grupos de pacientes que receberam as orações, receberam as preces, eles tiveram uma melhora significativa. E os que não receberam, então, tiveram melhoras inferiores. Na doutrina espírita, a prece deixou de ser algo místico e misterioso, mas passou a ser algo possível de entendimento, tanto pelo raciocínio como pelas inúmeras comprovações científicas. Então, nós trazemos aqui hoje um pequeno estudo, um pequeno resumo de uma comprovação científica e vamos juntos, então, construir esse entendimento à luz da doutrina espírita através de um raciocínio lógico, fundamentado. Bem, para que isso ocorra, nós vamos ter que lembrar alguns aspectos da doutrina. O primeiro é o que fala de fluidos, o segundo que fala de pensamento e o terceiro que fala da vontade. Nós vamos recorrer, então, no Pentateuco, nós vamos recorrer à Gênese, ao Livro dos Espíritos, ao Evangelho segundo o Espiritismo. E também vamos recorrer ao livro Pensamento e Vontade, de Ernesto Bozano, Autodescobrimento, uma busca interior, que é um livro psicografado por Divaldo, ditado por Joana de Ângeles. E vamos também recorrer ao livro Saúde e Doença, o Pensamento Espírita, de Adilson Mota.
capítulo 14 da Gênesis, ele é destinado aos fluidos. Ele aborda desde a natureza até a propriedade dos fluidos. E eles explica ainda alguns fatos que no passado foram considerados sobrenaturais. Então, convido a todos para fazer uma leitura, porque é um capítulo muito interessante. No item 2 do capítulo 14, Kardec relembra que o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Então, Kardec faz então para a gente um recorte, ele retoma o conceito do fluido cósmico universal, ele nos diz que tudo que existe na natureza, então, é fruto de modificação e de transformação desse fluido cósmico universal, dessa matéria elementar primitiva. Pois bem, no capítulo 14 também, no item 2, nós vamos encontrar que, como princípio elementar do universo, esse fluido cósmico universal assume dois estados distintos. O de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o estado normal primitivo, então é o estado imponderável, e o de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certo modo, consecutivo ao primeiro. Então, o primeiro estado do fluido cósmico universal é o da imponderabilidade. E o desdobrar desse fluido, né? A segundo momento desse fluido, nós temos da ponderabilidade. No capítulo 14 ainda, no item 2, ele vem ainda nos dizer o seguinte, que cada um desses dois estados dá lugar naturalmente a fenômenos especiais. Olha, o estado de materialização ou de ponderabilidade dá origem aos fenômenos do mundo visível, então, aos fenômenos do mundo material. O de eterização ou imponderabilidade dá origem aos fenômenos do mundo invisível, que é imponderável, que eu não consigo, né, mensurar, que eu não consigo ver. Então, dá origem ao mundo invisível. Ainda nesse capítulo 14, no item 2, também se destaca que os chamados fenômenos materiais são da alçada da ciência propriamente dita. Os outros, qualificados de fenômenos espirituais ou fenômenos psíquicos, porque se ligam de modo especial à existência dos espíritos, cabem nas atribuições do espiritismo. Então, tudo que é originado de um fenômeno material, cabe à ciência. Tudo que é originado de um fenômeno espiritual ou psíquico, cabe então ao espiritismo, segundo a Gênesis. Também diz no seguinte, apresenta também uma observação muito importante para nós, que no estado de encarnação, o homem somente percebe os fenômenos psíquicos que se prendem à vida corpórea. Os que são do domínio exclusivo da vida espiritual escapam aos sentidos espirituais e só podem ser percebidos no estado de espírito. Então, todo o fenômeno psíquico que eu, enquanto encarnada, consigo perceber, esse fenômeno psíquico, ele não está vinculado ao meu estado de espírito, mas o meu estado corpóreo, neste momento reencarnatório. Tudo que é psíquico, que remete ao passado reencarnatório, só pode ser percebido e no estado de espírito, não no estado corpóreo material. Isso tem que ficar muito claro, né? Bem, com isso, ele também vem falar para a gente, mas aí já no item 7, ele vem falar um pouco do perispírito. E ele vem destacar que o perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco, de uma inteligência ou alma. Então, vejam bem, ele vem nos dizer que o perispírito, ou corpo fluídico, é um dos produtos. Então, ele tem a sua origem também no fluido cósmico universal.
Muito bem. E aí a gente traz de novo aquela imagem, né? É bem didática do abacate, aonde a gente vai encontrar que a semente do abacate ou o germe do abacate é o espírito, é a nossa essência, é a nossa origem, né? Nós vamos encontrar a polpa do abacate, né? Que aí é o perisperma, que a gente chama. Nós vamos fazer uma analogia com o perispírito, que é algo que está entre a semente e a casca, né? E eu tenho a casca do abacate, que é a parte de fora, é a parte dura, é a parte que protege a polpa e que protege a essência, que protege, então, a semente. Então, entendendo que a semente é o espírito, entendendo que a polpa do abacate é o meu perispírito e entendendo que a casca do abacate, então, é o meu corpo material. Então, quando eu entendo isso, eu percebo que a polpa do abacate, ela está em torno da semente, ou seja, o meu perispírito está em torno, né, de um foco de inteligência. E quem é o foco de inteligência para nós? É o nosso espírito, que no momento de estar encarnado, nós chamamos de alma. Muito bem. Também vai lembrar para a gente que o corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matérias, ainda que em dois estados diferentes. Então, percebo, o corpo carnal está no estado ponderável e o corpo perispirítico no estado imponderável. Então, é importante a gente entender que tanto o perispírito como o corpo são matérias, sendo que matérias em estados diferentes. O corpo nosso físico, carnal, num estado ponderável e o perispírito num estado imponderável. Agora, o que é muito interessante é que ele, no item 9, ele vai ainda nos trazer informações sobre a natureza do nosso envoltório fluídico, ou seja, da densidade do nosso corpo perispirítico. Então, olha que interessante. Então, ele diz para a gente o seguinte, que o corpo físico é matéria, que o perispírito é matéria, só que eles estão em estados diferentes. O corpo físico no estado ponderável e o corpo perispirítico no estado imponderável. Agora, o que vai fazer, né, mesmo estando em estados diferentes, esse estado de imponderabilidade, ele pode ser ainda mais evoluído. Ele pode ser ainda mais sutil. Então, o que vai fazer com isso, que isso ocorra, é o adiantamento moral. Então, quanto mais adiantado moralmente eu sou a nível de espírito, mais imponderável é o meu perispírito. Então, quanto menos evolução eu tenho, moralmente falando, mais denso, mais ponderável ou menos imponderável é o meu perispírito. Quanto mais evoluído eu sou moralmente, mais imponderável é o meu perispírito. Quem já ouviu essa frase? Nossa, fulano é tão pesado. Nós não estamos falando aqui de peso, de quilo, né? Que fulano tá mais gordinho, menos gordinho, não é isso. Nós estamos falando da densidade do corpo fluídico. É isso que nós estamos falando, né? Quando tem pessoas que chegam perto da gente e aquela pessoa é leve, aquela pessoa traz pra gente um bem-estar, uma leveza. Em compensação, tem pessoas que chegam perto da gente que são pessoas, gente, fulano tão pesado, né? Por quê? Porque o perispírito é mais denso, né? É mais compacto, mais compactado. Então, quanto mais evoluído moralmente eu sou, mais imponderável é o meu perispírito. E o que é muito interessante é que ele diz pra gente o seguinte, que essa imponderabilidade, ela ainda vem associada com um brilho.
Então, quanto mais luminoso é o meu perispírito, mais imponderável ele é. Então, quanto mais evoluído é um espírito, mais luz ele tem. Por que ele tem mais luz? Porque o seu perispírito é mais imponderável. Quanto mais imponderável, mais brilho esse corpo fluídico possui. No item 12, ainda do capítulo 14, nós vamos encontrar os esclarecimentos de Kardec, que diz assim: tudo no universo se liga, tudo se encandeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade, desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. A Terra é como um vaso de onde se escapa uma fumaça densa que vai clareando à medida que se eleva, e essas parcelas rarefeitas se perdem no espaço infinito. Então vejam bem, a Terra é como um vaso de onde se escapa uma fumaça densa. Por isso o nosso planeta também está em evolução. Ele hoje está em transição de um planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração. Então, quanto mais o nosso planeta se eleva, mais rarefeito, então, é essa fumaça densa, né? Mais imponderável fica sendo essa fumaça. Ou seja, menos densa ela fica. Então, tudo é um processo evolutivo. Estamos todos em evolução, né? Os habitantes que aqui estão encarnados e desencarnados desse orbe terrestre, e a Terra também. No capítulo 14 ainda, no item 12, completa o seguinte: tudo é milagre na natureza, porque tudo é admirável e dá testemunho da sabedoria divina. Mas presta bem atenção, não há milagres no sentido comumente atribuem a essa palavra, porque tudo decorre das leis eternas da criação, e essas leis são perfeitas. Então, o milagre é porque tudo é muito lindo. Se a gente perceber os detalhes, né, de tudo que nos cerca, né, os detalhes da flor, os detalhes da borboleta, os detalhes do céu, os detalhes do nosso corpo, os detalhes da nossa fala, nós vamos perceber que isso é um milagre. Por quê? Porque tudo isso nos mostra a sabedoria divina. Mas não é no milagre no sentido místico. Por quê? Porque tudo é decorrente da lei eterna da criação. Tudo decorre dessas leis. E tudo é perfeito. No capítulo 14, no item 13 ao 21, na Gênesis, nós vamos encontrar uma vasta explicação sobre pensamento, vontade e fluido. Mas hoje nós vamos pontuar somente alguns aspectos. Vamos destacar: o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. O pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos, tal qual a direção, os aglomeram, combinam ou dispersam. Pelo pensamento. Então, essa explicação, esses esclarecimentos que do item 13 ao 21 nós encontramos no capítulo 14, nos faz ligar um alerta em relação a quê? Ao nosso pensamento e à nossa vontade. Aqui ele está dizendo que o pensamento e a vontade são como a mão para o homem, tá? Mas esse pensamento, ele pode pegar um fluido e ele pode dizer qual é determinar a direção do fluido. Ele pode juntar, ele pode combinar tipos de fluidos, e ele ainda pode dispersar os fluidos. Tudo através do pensamento. O pensamento do encarnado, ou seja, o nosso pensamento sobre os fluidos espirituais,
como o pensamento de todos os nossos irmãos desencarnados, se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Gente, não são os nossos irmãos desencarnados que fazem a manipulação dos fluidos, somente. Aqui ele está dizendo que o nosso pensamento, o pensamento dos encarnados, atuam de igual forma que o pensamento dos desencarnados. E isso pode atuar tanto como um lado bom ou como no lado ruim. Tanto para sanear o ambiente, para limpar, para tornar mais leve, como para viciar. Então, o nosso pensamento é algo extremamente importante e que deve ser vigiado diuturnamente. Eu vou voltar, então, à pesquisa de 1988. Como é que a prece, então, alcançou os pacientes, uma vez que ninguém sabia para quem estava orando? Então, vamos lá. Como é que é a ação do perispírito sobre o organismo? Então, já entendi que o perispírito é um corpo fluídico imponderável, mas é matéria, ok? Então, eu recebo um fluido, esse fluido encontra o meu perispírito absorve esse fluido, emite esse fluido, transfere esse fluido para o meu organismo, e o meu organismo, a nível molecular, transporta esse fluido para o meu corpo físico. Então, eu recebo este fluido, o perispírito absorve esse fluido, manda para o meu organismo distribui para o meu corpo físico esse fluido a nível molecular. Muito bem. Ora, o que esse corpo vai experimentar? Se esses fluidos foram os fluidos de harmonia, né, de paz, foram fluidos do bem e foram fluidos com eflúivos salutares, ou seja, constantes, né? Uma emanação constante de fluidos. O que o meu corpo vai experimentar é uma impressão muito agradável. Por quê? Porque eu vou receber tudo isso no meu perispírito, o meu perispírito vai emanar para o meu organismo e o meu organismo, a nível molecular, vai transportar tudo isso. Então, o que o meu corpo físico vai experimentar? Ele vai experimentar uma energia maravilhosa, uma sensação maravilhosa, né? E vocês vão me perguntar, existe diferença entre pensamento formulado por palavras ou simplesmente um pensamento sem palavras? Não, não existe diferença, né? Então, a minha intenção, a minha vontade, a minha força, ela não está na palavra verbal, mas ela está na forma com que eu elevo, na forma com que eu irradio, na forma que eu busco alcançar o meu irmão, o meu companheiro, né? Todos aqueles a qual eu desejo bem, né? A humanidade. Então, não tem diferença na palavra, numa prece falada ou numa prece dirigida por pensamento. A irradiação fluídica é a mesma, né? Voltando ao capítulo 14, no item 20, nós vamos encontrar assim:
Quando se diz que um médico cura um doente por meio de boas palavras, enuncia-se uma verdade absoluta, porque um pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico, tanto quanto sobre o moral. Então, vejam bem, nós já falamos que não é só o pensamento, né? Eu posso falar. Então, quando eu trago boas palavras, quando o médico traz boas palavras para o paciente, que trata esse paciente com carinho, com atenção, com amor, com caridade, com solidariedade, com fraternidade, ele está trazendo com ele, com aquelas palavras, fluidos reparadores. E esses fluidos vão atuar como sobre o corpo físico? Ele vai ser percebido pelo perispírito, que vai conduzir para o organismo, e o organismo, a nível molecular, vai distribuir para o corpo físico. E é claro que quando a gente recebe um abraço fraternal, isso faz bem para a nossa moral. Isso nos eleva, né? Então, tanto faz bem para o corpo físico, quanto também vai atuar na nossa moral. Agora eu vou fazer um convite para vocês. Eu gostaria de convidar vocês a lerem esse livro, Pensamento e Vontade, do Ernesto Bozano, porque realmente cada vez que a gente lê é uma oportunidade da gente refletir e a gente tentar buscar o nosso pensamento edificante a cada momento. Ele nos diz assim, ó, o pensamento e a vontade são precisamente forças plásticas e organizadoras. Então lembram que lá na Gênesis diz que meu pensamento ele consegue dirigir, ele consegue aglutinar, ele consegue dissipar, né? Então o pensamento e a vontade, e aí o Ernesto traz de novo, né? A vontade, porque na Gênesis também diz que o pensamento e a vontade são como as mãos, né? Então, o pensamento alinhado à vontade consegue, então, manipular e organizar, então, todo esse fluido cósmico universal que nós temos à nossa disposição. Ampliando um pouco mais, nós vamos buscar no livro Autoconhecimento, uma busca interior de si mesmo, uma frase da Joana que chama muita atenção. Um erro de comunicação entre a consciência e o corpo favorece a desorganização molecular, propiciando a instalação das doenças. A gente fala muito de cura, né? E nesse momento que a gente está vivendo uma pandemia, com um vírus invisível ao nosso lado, né? Imponderável aos nossos olhos, é preciso a gente ter ou exercitar um pouco mais os nossos pensamentos e compreender, né, como que a gente propicia essa instalação da doença em nós. Nós todos sabemos, né, que nós somos criados simples e ignorantes, mas que nós temos dentro de nós as leis de Deus. Todos nós temos. E essa lei de Deus, ela está na nossa consciência. Então percebo, um erro de comunicação entre a consciência e o corpo. Quer dizer o seguinte, eu, encarnada, tenho uma ação, pratico alguma coisa, mas a minha ação não está associada, não está em consonância com as leis de Deus, com a minha consciência. Então houve o quê? Um ruído de comunicação, porque eu fiz algo que na minha consciência eu sabia que eu não podia fazer. Quando este erro de comunicação se estabelece, eu favoreço uma desorganização molecular a nível molecular, que vai propiciar uma instalação da doença. Então, por isso que a gente começa a dizer que
a doença, né, ela nos ajuda. Por quê? Porque se nós ficamos doentes, na palavra não é porque eu, né? Para que isso tudo está acontecendo? Né? Como que tudo isso foi acontecer? Qual foi o momento que existiu o erro de comunicação? Aonde foi que eu, enquanto ser, espírito encarnado, tive uma atitude, cometi uma ação que foi divergente com a minha consciência ou com as leis de Deus? Essa é a grande pergunta. E no momento que eu consigo estabelecer essa conexão, que eu consigo perceber este erro, este equívoco, eu começo a me recuperar. E aí Joana vem dizendo pra gente o seguinte: disciplinar e edificar o pensamento através da fixação da mente em ideias superiores da vida, do amor, da arte elevada, do bem, da imortalidade, constitui o objetivo moral da reencarnação, de modo que a plenitude, a felicidade seja a conquista lograda. Então, para mim, essa frase de Joana, desde o momento que eu li, ela me tocou muito, porque é objetivo moral da reencarnação: disciplinar e edificar o pensamento. O pensamento, ele tem um poder muito grande. Eu consigo manipular os fluidos. Então, vocês conseguem imaginar como a gente manipula os fluidos na grande maioria das vezes na nossa vida, na nossa existência? Com que tipo de vontade, com que tipo de força motora, com que tipo de emoção eu faço a manipulação desses fluidos? De forma serena? De forma amigável? Ou de forma impulsiva? Então, disciplinar e edificar constitui o objetivo moral da reencarnação. E a gente percebe que quanto mais evoluído moralmente, mais imponderável é meu perispírito, mais luz ele tem. Então, quanto mais luz tem meu perispírito, quanto mais imponderável ele é, significa que mais evoluído moralmente eu sou. E esse é meu objetivo: evoluir moralmente. E eu consigo fazer isso quando eu consigo disciplinar e edificar o meu pensamento. Nós estamos vivendo nesse momento dias confusos, onde notícias, informações têm deixado os nossos pensamentos um pouco turbulentos. Nós temos ficado um pouco ansiosos. Nós temos que ter responsabilidade, porque todos nós somos responsáveis por nós mesmos, por nossa caminhada. Mas nós precisamos disciplinar e edificar o nosso pensamento. Nós precisamos edificar o nosso pensamento. Então, nesse momento, quais são as formas que eu tenho de edificar o meu pensamento? Vamos fazer o quê? Vamos buscar leituras edificantes, vamos ver filmes edificantes, vamos ouvir músicas edificantes, vamos fazer chamadas edificantes, falar com os nossos amores, com as nossas famílias, com os nossos amigos. Vamos pedir pela humanidade. Então vamos disciplinar, vamos edificar. Não vamos ficar envoltos num pensamento de pessimismo, de derrota, de aflição, de angústia. Nós precisamos exercitar. Nós precisamos disciplinar. E aí percebam que a vontade é a base disso tudo. Porque disciplinar e edificar o pensamento constitui o objetivo moral da reencarnação, como nos aponta Joana. Legal. Quanto maior a minha evolução moral, mais imponderável é meu perispírito. E quanto mais imponderável o fluido, mais luz ele possui. Muito bem.
Mas o que eu preciso ter? Eu preciso ter vontade, gente. Mas eu preciso ter muita vontade. Porque disciplinar e edificar o pensamento não é coisa fácil. É um exercício diuturno, né? Então a vontade é a mola propulsora de tudo isso, né? E aí, falando em evolução moral, nós vamos buscar na questão 909 a pergunta que Kardec faz aos espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E eles respondem, sim, frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, mais uma vez, os espíritos vêm nos sinalizando que a mola propulsora de todo esse esforço, de toda essa disciplina, de toda essa edificação, se chama vontade. E qual é a definição, então, de vontade? Faculdade que tem o ser humano de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. Aí vem de novo o livre-arbítrio. Então, a vontade, ela está diretamente ligada com o meu livre-arbítrio. Eu tenho que querer disciplinar e edificar meu pensamento. Eu tenho que querer me evoluir moralmente, né? Eu tenho que querer fazer um esforço. Então, a faculdade que tem o ser humano de querer e de escolher se chama vontade. E é essa faculdade que é o pilar, então, do nosso processo. E aí, Joana nos traz um outro elemento que ela chama de emoção. Ela diz que a emoção, bem direcionada, é um dínamo gerador de estímulos e forças para realizações expressivas. E aí, para quem não sabe, dínamo é um aparelho que gera uma corrente contínua. Vejam bem, corrente contínua. Então, eu tenho uma vontade, mas se essa vontade ela não tem força suficiente para ter continuidade, eu não vou alcançar o meu objetivo. Então, qual é, então, o elemento que tem que vir acoplado a essa vontade? A emoção. Porque é a emoção que vai gerar essa corrente contínua. Então, o meu pensamento, com a vontade, com a minha emoção, cria uma corrente, cria uma força propulsora, então, que vai conseguir direcionar, manipular, aglutinar, dispersar os fluidos. E aí a gente vem compreender o poder da prece. Quando emitimos o nosso pensamento em direção a Deus, então, emitir meu pensamento em direção a Deus, aos espíritos ou qualquer outro ser qualquer, utilizamos o poder da vontade, que impulsiona através do espaço que se acha preenchido pelo fluido universal. O fluido universal é o veículo de transmissão do pensamento. Então, vejam bem, a vontade é uma catapulta, né? É o poder da vontade que impulsiona o meu pensamento. E aí, esse impulsionar, ele se torna contínuo quando eu tenho emoção. E geralmente, quando a gente faz uma prece, essa prece ela está envolta de emoção. Por isso que a prece tem um poder muito forte. Porque eu emito um pensamento que é impulsionado pela minha vontade, que vem acoplado com uma emoção que traz uma corrente contínua, que impulsiona continuamente o meu pensamento. E esse meu pensamento se eleva, porque ele é
conduzido, ele é transmitido através do fluido universal. E ele chega, então, ao alto. Mesmo quando a prece é verbalizada, o pensamento é que é captado por aquele a quem oramos, a qual chega viajando através da substância universal, atravessando barreiras que separam as várias dimensões. Então, quando eu faço uma prece para alguém, mesmo verbalizando esta prece, vai ser a minha vontade, com a minha emoção, que vai impulsionar este meu pensamento, que está cheio de fluidos benéficos, até aquela pessoa para quem nós estamos fazendo a prece. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é do som. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e o outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Vejam bem, quando eu emito esse pensamento, quando eu emito a minha prece, impulsionada por essa vontade e com a emoção que viabiliza a corrente contínua dessa transmissão, essa transmissão vai ser feita através de uma corrente fluídica. Ora, se tem emoção, esta corrente vai permanecer contínua por um bom tempo. E é interessante vocês perceberem que é o seguinte, que é de encarnado para desencarnado, ou de desencarnado para encarnado, ou vice-versa, ou de encarnado para encarnado. Então, é comum, às vezes, a gente falar assim, poxa, acabei de pensar em você. Aí a pessoa ou liga para a gente, ou passa um WhatsApp, né? Porque o nosso pensamento foi direcionado com uma vontade, com uma emoção e vice-versa, ao ponto que se estabeleceu essa corrente fluídica. E imediatamente, então, a comunicação se estabelece. E a gente se surpreende, né? Pensei em você agora. Recorrendo às leis morais, né? A lei de adoração. Na questão 659, se pergunta qual o caráter geral da prece. E a gente tem a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então, gente, primeira coisa que a prece tem, né, de benefício, vamos assim dizer, como objetivo maior, é a gente pensar em Deus. Porque toda vez que a gente faz uma prece, a gente se aproxima de Deus. Então a prece foi o meio, né? É o meio que a gente tem da gente se comunicar, da gente se aproximar. Então, por isso ela tem esse caráter, né, geral de adoração, né? Porque orar a Deus é pensar em Deus. E aí na questão 662, ele diz assim: pode-se com utilidade orar por outrem? E aí os espíritos respondem: o espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseja fazer. Então, além de eu ter toda a minha impulsão, da minha vontade, da minha emoção, que vai permitir viabilizar essa conexão, essa corrente fluídica com o meu irmão, para quem eu oro, encarnado ou desencarnado,
é preciso compreender que quando eu estou orando, eu estou atraindo para mim espíritos que também querem fazer o bem e que junto estarão comigo, se associando para levar o bem àquele a quem eu estou fazendo a prece. Kardec ainda esclarece: o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos os bons espíritos, que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessitem seu corpo e sua alma. Mas, ainda que a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale. Então, Kardec traz duas grandes informações aqui nesse esclarecimento. Primeiro, que não adianta fazer prece com palavra bonita. Não são as palavras que saem dos lábios, pela boca, que vai valer. O que vale é a prece do coração. É o que está saindo daqui. É a minha emoção, é a minha vontade, é aquilo que realmente eu desejo. Então, não importam as palavras. O que importa é a prece do coração. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, que quando eu realmente eu faço uma prece ardente e sincera, eu consigo, então, trazer junto, nesse momento, amigos espirituais que vão, sim, estar atuando, sugerindo bons pensamentos e atuando junto àquele a quem nós pedimos a Deus o conforto, a misericórdia, né? E ainda traz para a gente que a gente não faz noção, né, do que a ação da prece, né, do que o pensamento e a vontade são capazes de fazer por nós, né? Na questão 664, Kardec pergunta assim: será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? E eles respondem, né? O Espírito responde: a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. Mas a alma, por quem se ora, experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho de interesse que inspira aquele que por ela pede, e também porque o desgraçado sente sempre um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Nesse sentido, é que se lhe pode abreviar a pena, se por sua parte ele secunda a prece com a boa vontade. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperança. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpados vos tornaríeis se não fizesse o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces. Então nós temos várias coisas que os espíritos nos esclarecem aqui. Eu acho que a principal de todas é que a gente precisa entender que a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Nós não podemos achar, porque nós fazemos uma prece pela cura de um irmão, ou por a nossa cura, que Deus vai nos curar daquela enfermidade. Ou se eu peço a Deus um determinado, que eu quero passar em um determinado concurso, e eu acho que Deus tem que fazer isso por mim.
a gente precisa entender que a prece ela não vai mudar os desígnios de Deus. Então, Deus não vai fazer o que a gente quer, né? Mas nós podemos, através da prece, experimentar alívio. Podemos experimentar paz. Podemos experimentar refrigérios. Podemos nos consolar. Podemos nos esclarecer. Podemos ter esperança. E tudo isso é um bálsamo. É uma cura. Não necessariamente a cura material. Talvez a gente sempre peça, talvez ou na grande maioria das vezes, a gente sempre pede a cura física. E na sua grande maioria, a gente recebe a cura espiritual. E muitas das vezes a gente não tem a capacidade de perceber qual foi a cura que nós recebemos. E às vezes a gente fica um pouco chateado com Deus, né? Eu pedi tanto, eu rezei tanto, eu implorei tanto, fulano não merecia isso, eu não mereço isso. Não é questão de merecimento. Nós precisamos estar firmes, nós precisamos ter fé, nós precisamos ter confiança, nós precisamos ter serenidade, nós precisamos ter resiliência, nós precisamos ter paciência, nós precisamos ter vontade. E a fé, a prece, ela pode nos trazer isso. No capítulo 17 e 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos nos aprofundar um pouco mais sobre a prece. E no capítulo 17, pedis e obtereis, no item 9, fala assim: a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Então, duas coisas extremamente importantes, né? Que a prece é uma invocação que o homem faz através do pensamento, né? Então, o homem usa a prece, ele entra em conexão, em comunicação, através do pensamento com aquele ser a quem ele dirige a prece. Quando a gente dirige a prece a Deus, espíritos responsáveis pela execução das vontades de Deus são incumbidos, então, de receber essas preces e executar as vontades de Deus. Quando nós usamos algum intermediário, também tudo é feito somente com a permissão de Deus. Então, é importante a gente sempre entender que nada é feito sem a permissão de Deus. No item 10 do mesmo capítulo, e fala assim: a energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si e nos transmitem suas inspirações.
que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Então, a energia, né? Então, o meu pensamento, impulsionado pela minha vontade, se tiver acoplado uma emoção, vai ter uma corrente contínua. Então, a energia desta corrente, a velocidade dessa corrente, ela está direcionada, diretamente proporcional ao meu pensamento e à minha vontade. Então, quando eu dirijo uma prece para alguém, essa prece chega, essa energia chega, esse fluido chega, esse pensamento chega na velocidade a qual eu consigo impulsionar. Como? Com a minha vontade e com a minha emoção. E é exatamente assim, pelo pensamento e pela vontade, que os espíritos se comunicam entre si, tanto os encarnados como os desencarnados. No item 14, diz assim: repelida só o é a prece do orgulhoso, que deposita fé no seu poder e nos seus merecimentos, e acredita ser-lhe possível sobrepor-se à vontade do Eterno. Então, tem uma perguntinha que fala assim: todas as preces são recebidas? O fato de Deus não curar ou deixar de curar ou atender o pedido meu não significa que a minha prece não foi ouvida, porque a gente já ouviu ali. Só é permitido realizar os desígnios de Deus. Nada é feito sem autorização de Deus. Então, o fato de eu não ter a resposta da forma com que eu pedi não significa que ela não tenha sido ouvida. Mas existe uma questão: todas as preces são recebidas? Então tá aqui, ó. Não. A prece do orgulhoso, que acha que o poder dele, né? Ó, porque eu sou o máximo, né? O máximo no sentido, eu tenho muita fé, né? Eu acredito muito em Deus, né? Eu mereço porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, né? Não. Ela não vai se sobrepor à vontade do Eterno, né? A vontade de Deus é a primeira. E só vai acontecer aquilo que Deus permitir. No item 15, né? Eu acho que responde a pergunta aqui: onde está o poder da prece? Né? Então, o poder da prece está no pensamento, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Então, mais uma vez, né? O pensamento, ele é objetivo. Disciplinar o pensamento e edificar o pensamento é o objetivo moral da reencarnação. Por isso, Joana nos sinaliza. Porque o pensamento, ele tem poder. O nosso poder está no pensamento. Então, nós precisamos disciplinar esse poder. Nós precisamos saber usar esse poder. Nós precisamos edificar esse poder. Onde está o poder da prece? No pensamento. Os efeitos da prece em favor a outra pessoa. E aí nós vamos lá no livro Saúde em Plenitude, e nós vamos encontrar que o efeito é magnético, pois quando oramos emitimos energias radiantes, que ao chegar no nosso alvo, favorece o restabelecimento da saúde do corpo físico, ou proporcionando força e lucidez, e permite que os bons espíritos se aproximem, sustentando nas boas resoluções, nas inspirações de bons pensamentos, encontrando forças para resistir aos maus pensamentos, dando-lhe força para passar pela prova ou expiação. Terminando o nosso estudo de hoje, nós vamos recorrer ao capítulo 18, no item 5º, que fala das preces pelos doentes e obsidiados, e no item 77, especificamente pelos doentes.
diz assim, no prefácio: as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós germes malsãos, às vezes hereditários. Nos mundos mais adiantados, física ou moralmente, os organismos humanos mais depurado e menos material não está sujeito às mesmas enfermidades e o corpo não é minado surdamente pelo corrosivo das paixões. Então nós precisamos entender que em nosso planeta de provas e expiações, no nosso orbe terrestre, as doenças fazem parte das nossas provas e das vicissitudes da nossa vida terrena. Porém, também precisamos entender que as doenças são causadas quando ocorre um erro de transmissão na comunicação da minha consciência com o meu corpo físico. Temos, assim, de nos resignar às consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que mereçamos passar a outro. Isso, no entanto, não é de molde a impedir que, esperando tal se dê, façamos que de nós depende para melhorar as nossas condições atuais. Se, porém, malgrado os nossos esforços não conseguirmos, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos passageiros males. E aí está uma parte importantíssima. Se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem em certos casos, não houvera posto ao nosso alcance meios de cura. A esse respeito, a sua solicitude, em conformidade com o instinto de conservação, indica que é dever nosso procurar esses meios e aplicá-los. Então, mais do que nunca, nesse momento que nós estamos vivendo, é preciso entender que o fato de estarmos num planeta de provas e expiações, no fato de estarmos num planeta em que a doença faz parte das nossas provas, isso não significa que nós não vamos trabalhar, nos esforçar em conformidade a nossos instintos de conservação, as leis de conservação, porque Deus assim quis. Porque se não fosse o objetivo dele, ele não teria então nos colocado e nos apresentado meios de cura. Vejam bem, no momento que nós estamos vivendo, o que nos cabe nesse momento da pandemia? O que cabe a cada um de nós? Quais são os meios que eu tenho de cura? O que eu preciso fazer? É uma conversa comigo mesmo. É uma reflexão minha. Eu tenho que atender ao meu estado, ao meu instinto de conservação. E o que ele me diz? O que ele me orienta? E aí, Deus também nos deu o antídoto para a cura. Nós temos ele há mais de 2000 anos. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Mateus, capítulo 13, versículo 33. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Marcos, capítulo 14, versículo 38. Orai. Mas primeiro tem vigiai. Vigiai quem, gente? É vigiar quem? O vizinho? Não.
vigiar o nosso pensamento. Vigiai o vosso pensamento e orai. Vigiai a nossa vontade, vigiar a nossa emoção, vigiar a nossa determinação. Orar, orar, orar e orar. Lembrando que disciplinar e edificar o pensamento, como lembra Joana, é o objetivo moral da reencarnação. E aí, concluindo, nesse momento nós precisamos intensificar nossa autodisciplina de exercitar a edificação dos nossos pensamentos. Contribuindo com o quê? Com uma corrente fluídica de luz, capaz de alcançar a todos nós, aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, de maneira a favorecer o quê? O restabelecimento da saúde do corpo físico e espiritual, promovendo a nossa ascensão moral. Então, nesse momento, mais do que nunca que nós estamos vivendo momentos de quarentena, de isolamento, nós precisamos intensificar essa autodisciplina de edificar e de disciplinar os nossos pensamentos. E precisamos, através do nosso pensamento, da nossa vontade e da nossa emoção, impulsionar esses fluidos de luz, de amor, de misericórdia para todos nós. Nós terminamos aqui o nosso estudo. Nesse momento eu convido a vocês para que possamos orar e logo em seguida nós vamos colocar um vídeo da nossa irmã Elizabeth Lacerda, a qual ela faz um evangelho com uma pequena harmonização, com um passe à distância, com uma fluidificação da água, para que nós possamos, então, nesses momentos finais, intensificar esta corrente fluídica. Que possamos, de forma uníssona, unir os nossos pensamentos, elevando Jesus, o nosso querido, amado Mestre, pedindo a Ele que nos fortaleça, que nos ampare, que nos proporcione, Senhor, a nossa evolução espiritual, a nossa evolução moral, para que possa, Senhor, estar conosco nesse momento de aflição, de incerteza, no momento de dor, Senhor, ao qual nossos irmãos estão passando. Esteja conosco, Senhor, querido amigo, amado Mestre, aos nossos irmãos espirituais, a toda a equipe responsável pelo trabalho da casa de Dona Ivone, a equipe espiritual do trabalho do domingo à noite, a Dona Ivone, aos espíritos de luz, que possamos todos, neste momento, rogar a Deus, nosso Pai, que nos fortaleça, que nos ampare, que nos fortifique, para que possamos juntos, neste momento de evolução,
neste momento de regeneração individual, coletivo, para que neste momento em que o nosso planeta começa de novo a respirar, que as águas começam de novo a se purificar, que o céu fica mais limpo, com mais luz, que as aves começam a voar, que os pássaros cantam, e que nós, espíritos encarnados e desencarnados, nos recolhemos no nosso mundo interior, possamos também renascer mais fortes, mais livres dos apegos materiais, que possamos expandir o nosso amor ao próximo, a nossa compaixão, a nossa solidariedade, que possamos crescer um pouco mais, que possamos expandir as nossas energias de forma a abraçar a todos os irmãos que estão em sofrimento neste momento, sendo um veículo de transmissão de amor, de paz, fraternidade. Querido amigo Jesus, nosso Pai amado, obrigado por tudo, a vocês dois. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu irmão Jesus. Esteja conosco, hoje, agora e sempre.